Oi, eu sou o Felipe e eu já comentei em alguns vídeos do passado que uma das coisas que eu tenho medo de verdade é panela de pressão. E eu sempre tratei isso como piada, claro, porque de fato é. Eu não vou fingir que não é muito engraçado, mas esse medo surge com uma criança brincando no domingo, uma dona de casa cozinhando feijão e um estrondo. Eu parei de comer feijão por causa desse acidente e só voltei a comer depois de adulto. E não existe absolutamente nada que me faça passar por uma cozinha se tiver uma panela de pressão ligada. E é sobre isso o vídeo de hoje. Não sobre panela de pressão, feijão ou a minha infância, mas sobre a origem dos nossos medos. Até que ponto nossos comportamentos e crenças podem ser condicionados. Seria cruel descobrir na idade adulta que um dos maiores traumas da minha infância não foi um acidente. Imagina que bizarro seria descobrir que a minha mãe me assustou propositalmente para verificar como eu me desenvolveria com esse medo. Se você achou essa ideia cruel, é bom se preparar, porque o vídeo de hoje vai ser um tanto indigesto. Em nome da ciência. Essa é a triste história do pequeno Albert. John B. Watson foi um psicólogo americano responsável pela popularização do behaviorismo. O behavior é comportamento em inglês, e como o nome sugere, é uma vertente psicológica que tenta explicar a origem dos comportamentos humanos, ligando eles a condicionamentos externos. Mas calma, vamos começar do começo. O russo Vladimir Besterev desenvolveu a psicologia objetiva, onde ele propunha uma ciência do comportamento humano. Através dele, passamos a saber que o nosso comportamento não é tão imprevisível assim. E também não é somente o resultado de um processo internalista como a memória e os sentimentos. Quem nós somos e como agimos é um resultado dos estímulos externos do meio. Mas o quanto desses estímulos externos interferiam no nosso comportamento? É aí que entra outro russo, o Ivan Petrovich Pavlov. Em 1904, Pavlov ganhou um prêmio Nobel por seus estudos a respeito do sistema digestivo dos animais. E era isso que ele vinha fazendo em todos os anos antes. Parte dos experimentos incluía um aparato que redirecionava os fluidos das glândulas digestivas dos animais. Ou seja, ele conseguia fazer parte do processo digestivo vir para fora para poder examiná-lo. E ele fazia isso com a saliva também. Foi durante esses experimentos que, por acaso, ele percebeu algo estranho. Os animais começavam a salivar antes mesmo da carne chegar. Era o processo digestivo antes mesmo de ter algo para digerir. Hoje a gente pode entender de imediato a relação entre as duas coisas, mas na época Pavlov ficou extremamente surpreso com essa secreção psíquica, como ele chamou. Como ele suspeitava, a salivação dos animais era um reflexo, ou seja, uma resposta inata a um estímulo externo. Se alguém te faz cócegas, você tenta se defender. Se alguém te assusta, você pula, etc. e etc. O que gera uma ideia um tanto bizarra. Não controlamos a resposta, mas controlamos o estímulo. E o estímulo é o que controla a resposta. Logo, seria possível criar reflexos através de estímulos artificiais? Por exemplo, se eu balançar um sino antes de cada refeição. Os cães, então, passariam a associar o som com a chegada da comida. E o sino passaria a ter o mesmo efeito psicológico que um pote de carne. Logo, o reflexo de salivar era inato, mas o gatilho que criava poderia ser aprendido. Ele passou a usar outros estímulos para condicionar os cães. Estímulos que incluíam apitos, metrônomos e até eletrochoque. Cruel, mas funcionava. Os cães rapidamente entendiam qual estímulo precedia a comida e começavam a salivar quando o gatilho aparecia. Não era mais a carne que era responsável por fazer os animais salivarem, mas tão somente a sineta, ou seja lá qual fosse o gatilho usado para condicionar os animais no momento. Por isso, essa é a base do condicionamento clássico. Como diria Isaac Newton, enxerguei longe porque subi nos ombros de gigantes. E em cima desse trabalho de gigantes foi que John B. Watson formalizou o que ficaria conhecido como psicologia analítica behaviorista.
Mas tem outros motivos pelos quais John B. Watson entrou para a história da psicologia. E não foi só testando em cães. John B. Watson ficou conhecido por testar suas hipóteses em bebês. Foi assim que ele cruzou o caminho de um menino que passou a ser chamado de Pequeno Albert. Como era de se imaginar, há pouquíssimo tempo atrás existiam grupos que não eram dignos de receberem direitos em sua completude. Mas isso é coisa do passado. Ainda bem. E um desses grupos eram os animais e os bebês. Foi só na década de 80, por exemplo, que descobriram que bebê sente dor sim. Cortes, agulhas, suturas, todos os procedimentos médicos eram feitos sem anestesia. O próprio Pavlov fez inúmeros procedimentos extremamente invasivos em cães e bebês abandonados. E com John B. Watson não era diferente. Assim como Pavlov fez com os cães, depois de observar as crianças nos orfanatos, Watson levantou a hipótese de que a resposta de medo dos bebês a ruídos altos era uma resposta condicionada inata. Ele queria testar a noção de que, seguindo os princípios do condicionamento clássico, ele poderia usar essa resposta incondicionada para condicionar uma criança a temer um estímulo distinto que normalmente não seria temido por uma criança. Se os cães podiam salivar sem comida só com o som de um sino, talvez uma criança pudesse ter medo, sem precisar ter contato com o bicho-papão. A função do experimento era bem óbvia: fabricar artificialmente uma fobia em um bebê. No início do estudo, Watson e sua assistente Rosalie Rayner encontraram um menino de 9 meses que viria a ficar conhecido apenas como Pequeno Albert. Uma criança notavelmente destemida, assustada apenas com barulhos altos. Depois de obter a permissão da mãe de Albert, sem entrar em detalhes sobre qual era a natureza do que estavam fazendo, os pesquisadores decidiram pela primeira vez testar o processo de condicionamento clássico em uma cobaia humana. O psicólogo lhe mostrava um rato branco, um coelho, um macaco e várias máscaras. Durante essa parte do experimento, Albert era descrito como, em geral, impassível e sem emoção. A inação era o comportamento padrão dele. O terror começava mesmo quando o médico batia com toda a força com um martelo em uma barra de aço atrás da sua cabeça. O barulho alto e repentino faria com que o pequeno Albert explodisse em lágrimas. E assim, ele foi submetido a esse procedimento por semanas. Quando o pequeno Albert tinha pouco mais de 11 meses, era necessário somente a presença do rato branco para que ele imediatamente mostrasse todos os sinais de pavor. Ele chorava e tentava de todas as formas rastejar para longe de tudo aquilo. Esse medo começou a diminuir com o passar do tempo, porém a associação poderia ser renovada repetindo o processo original algumas vezes. 5 dias depois, Watson e Rayner descobriram que Albert desenvolvia fobia de objetos que compartilhavam características com o rato, incluindo o cachorro da família, um casaco de pele, um pouco de algodão e até uma máscara de Papai Noel. O gatilho para a fobia do pequeno Albert passou a ser a cor branca e coisas peludas, de modo que qualquer objeto que tivesse a terrível cor ou a assustadora textura despertaria o desespero mais profundo no bebê. O controverso experimento com o pequeno Albert demonstrou que o condicionamento clássico pode ser usado para criar uma fobia, um medo irracional e desproporcional a algum tipo de perigo. O experimento também ajudou a trazer mais luz a 2 conceitos adicionais que Pavlov tinha apenas delineado. Primeiro, a extinção. Embora uma associação condicionada possa ser incrivelmente forte inicialmente, ela começa a diluir e diminuir se não for reforçada, até possivelmente desaparecer por completo. A fobia é enfraquecida quando os estímulos cessam. E segundo, a generalização. As associações condicionadas muitas vezes podem se estender além dos estímulos específicos apresentados.
No exemplo do pequeno Albert, ele generalizou a cor branca, mas uma criança, por exemplo, pode desenvolver uma associação negativa com um professor específico e, por consequência, generalizar professores ou figuras de autoridade. Ou uma mulher pode sofrer uma violência vinda de um homem e passar a enxergar homens em geral como uma ameaça. A generalização é uma resposta de defesa em relação a um estímulo negativo. Nas semanas e meses seguintes, o pequeno Albert foi observado e 10 dias após o condicionamento, seu medo do rato estava muito menos acentuado. No entanto, mesmo depois de um mês inteiro, a fobia ainda estava lá. E a associação poderia ser renovada repetindo o procedimento original algumas vezes. Era só mostrar o rato, bater algumas vezes com o martelo e a fobia da cor branca retornava com tudo. E claro, isso foi descoberto torturando o bebê por mais algumas vezes. Infelizmente, a mãe de Albert o retirou do experimento no dia em que os últimos testes foram feitos, e Watson e Rayner não conseguiram realizar mais experimentos para reverter a resposta da condição. O menino foi usado para desenvolver a fobia e não teve a oportunidade de reverter a situação com o tratamento psicológico adequado. Mas apesar da crueldade do experimento, há outra pergunta cruel que eu sei que você está se fazendo. Esse tipo de condicionamento funciona mesmo? Será que essa crueldade serve de alguma coisa hoje? Existem algumas dúvidas sobre se essa resposta de medo era ou não uma fobia. Não como a forma banalizada que a gente encontra hoje na internet, mas com a sua definição clínica. Por exemplo, quando Albert era autorizado a chupar o polegar, ele não mostrava qualquer resposta. Esse gesto, geralmente associado ao estímulo materno e de acolhimento, o fazia esquecer o som alto. Levou mais de 30 tentativas para Watson finalmente tirar o polegar de Albert da boca e, enfim, observar uma resposta de medo de novo. O menino tinha seus próprios meios de escape. Outras limitações do experimento incluíam o fato de não haver nenhum grupo de controle, como a ciência dita, e nenhuma medição objetiva da resposta de medo do pequeno Albert. Qual era essa escala de medo para que a gente pudesse medir se aumentou ou diminuiu? Como esse foi um experimento de um único indivíduo, os resultados não podem ser generalizados para outros. Albert foi criado em um ambiente hospitalar desde o nascimento e ele era incomum, pois nunca havia sido visto com medo ou raiva pela equipe. Portanto, o pequeno Albert pode ter respondido de maneira diferente nesse experimento de como outras crianças pequenas poderiam responder. Ou talvez ele já estivesse dando indícios de algo. Mas a gente já chega lá. No final, o experimento com o pequeno Albert serviu para entender apenas como um único bebê respondia a um trauma. E claro, todo esse absurdo foi realizado antes que as diretrizes éticas que conhecemos hoje fossem implementadas na psicologia. É indignante, mas seria um anacronismo julgar um experimento de 1920 com uma régua de 2022. São mais de 100 anos. Mas não muda o fato de que os problemas metodológicos continuam. A abordagem cognitiva desse experimento também critica o modelo comportamental por não levar em conta processos mentais. Os críticos do experimento argumentam que os processos de pensamento que ocorrem entre um estímulo e a sua resposta são responsáveis pelo componente sentimento da resposta. Ou seja, existe uma parte do processo no meio que não foi observado pelo Watson. Resumindo, a mente humana é muito mais complexa do que um martelo fazendo barulho alto poderia explicar. Ignorar o papel da cognição é principalmente problemático porque o conhecimento que temos hoje nos mostra que o pensamento irracional é uma característica fundamental das fobias. Não considerar todas essas variáveis é basicamente jogar o experimento no lixo. No início da década de 70, após casos amplamente divulgados de abuso em pesquisas científicas, a Comissão Nacional para a Proteção de Seres Humanos de Pesquisa Biomédica e Comportamental, ou apenas NCPHS, foi criada para estudar questões relacionadas à proteção de seres humanos
em pesquisas, como o nome sugere. Assim, em 1979, a comissão publicou um relatório intitulado Princípios e Diretrizes Éticas para a Proteção de Cobaias Humanas em Pesquisas Científicas, que você pode encontrar mais facilmente sob o codinome Relatório Belmont. Ali ficava estabelecida a estrutura ética na qual se baseiam os atuais regulamentos federais americanos para a proteção de participantes humanos em pesquisas. Sob esses padrões, um experimento como o de Watson nunca teria sido permitido. Mas só em 1996 que a Suprema Corte Americana publicou um ato regulamentando as regras para a participação de seres humanos em experimentos científicos. Então, nada sequer parecido seria visto com bons olhos hoje, mas principalmente não receberia nenhum apoio legal, tornando o pequeno Albert um assunto do passado, pelo menos até recentemente. A identidade do pequeno Albert permaneceu um mistério e não sabíamos como esse cruel experimento alterou a sua vida, até que nos anos 2000 ele foi encontrado. O verdadeiro nome do bebê Albert era Douglas Merritt, e ele era filho de uma enfermeira de um dos hospitais pelo qual Watson passou. Ela recebeu $1 pela participação de seu filho nos experimentos. Adaptando pela inflação, seria mais ou menos como se ela tivesse recebido uns $30 para que seu bebê passasse por todo aquele sofrimento sem que ela soubesse da natureza do experimento. Essas informações vieram a público por causa do trabalho investigativo de Hal Beck, da Universidade Estadual de Appalachian. Ele e seu time de psicólogos e alunos passaram 7 anos revirando toda a historiografia que encontravam para descobrir que fim tinha levado o bebê do experimento. No final das contas, todas as pistas que restaram do bebê misterioso, incluindo a data e o local de nascimento, indicavam para um mesmo nome: Douglas Merritt. Softwares de reconstrução facial indicavam a semelhança entre os dois bebês. A má notícia é que, infelizmente, o bebê faleceu aos 6 anos de idade devido a uma hidrocefalia adquirida. Uma análise médica indicou que já nos vídeos do experimento o menino apresentava os primeiros sinais da doença, o que talvez tenha interferido no resultado. Ou seja, foi impossível determinar se o menino levou a fobia de objetos brancos e objetos peludos consigo depois do fim do experimento. O que eu sei é que aqui tem um gatilho novo aprendido. Se eu tivesse filho, provavelmente eu não deixaria ele sozinho com nenhum cientista. Esse foi o Sexta Maldita de hoje. Lembrando que já tem um monte de episódios dessa série, e se você for novo por aqui, eu recomendo conferir, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!